Quero cumprimentar os irmãos com a graça e a paz do Senhor. Convido os irmãos a abrirem as suas Bíblias no livro de Ruth, capítulo 1, e nós leremos do verso 15 até o verso 22, até o final deste primeiro capítulo. Diz assim a palavra do Senhor Deus: Disse Noemi: Eis que tua cunhada voltou ao seu povo e aos seus deuses. Também tu, volta após a tua cunhada. Disse, porém, Ruth: Não me instes para que te deixe e me obrigue a não seguir-te, porque aonde quer que fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e aí serei sepultada. Faça-me o Senhor o que bem lhe aprouver, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Vendo, pois, Noemi, que de todo estava resolvida a acompanhá-la, deixou de insistir com ela. Então ambas se foram até que chegaram a Belém. Sucedeu que, ao chegarem ali, toda a cidade se comoveu por causa dela, e as mulheres diziam: Não é esta Noemi? Porém, ela lhes dizia: Não me chameis Noemi, chamai-me Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Ditosa eu parti, porém o Senhor me fez voltar pobre. Por que, pois, me chamareis Noemi, visto que o Senhor se manifestou contra mim e o Todo-Poderoso me tem afligido? Assim voltou Noemi da terra de Moabe com Ruth, sua nora, a Moabita, e chegaram a Belém no princípio da cega da cevada. Amém. Vamos orar ao Senhor Deus neste momento. Santo e eterno Deus, Deus de toda graça e misericórdia, que na pessoa bendita do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nos tem concedido eterna redenção, a salvação das nossas almas, a reconciliação contigo por meio do sacrifício na cruz do Calvário. E agora nós podemos, de fato, ó Deus amado, entrar em tua santa presença para prestar o culto que a ti é devido, aprender da tua palavra sagrada e sermos instruídos por ti, pela operação eficaz do teu Espírito Santo, iluminando as nossas mentes e guiando-nos a toda a verdade. Se conosco, ó Deus, nesta noite. Abençoe aqui o teu povo e abençoe a tua igreja espalhada por toda a terra. Que a tua paz seja sobre a tua igreja. Assim nós oramos em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Irmãos, hoje eu gostaria de explorar um pouco mais sobre essas três figuras que aparecem, esses três personagens que aparecem nesse texto. Tanto Orfa, que nós já consideramos no domingo passado, mas ver olhando as três pessoas, Orfa, Ruth e Noemi. Nós vemos aqui que depois daquela decisão de voltar para Belém, e estavam voltando, quando já estava no limiar para entrar na terra de Israel, Noemi, ela toma uma decisão inusitada, pede para que as suas noras, que ela considera como filhas, minhas filhas, voltem para a sua terra, voltem para a sua cidade, voltem lá para a sua família. Ela coloca ali as argumentações pelas quais elas deveriam dar ouvidos a ela.
E ela conclui dizendo: porque o Senhor tem pesado a sua mão contra mim, por causa o Senhor tem feito, porque por vossa causa a mim me amarga o ter o Senhor descarregado contra mim a sua mão. Ou seja, a mão do Senhor tem estado contra mim e eu estou não como favorecida, mas desfavorecida. Isso me traz amargura, eu prefiro que vocês voltem. Seria um anti-evangelismo. Mas órfã, elas dizem não querer voltar, não querer deixá-la, mas depois das argumentações, órfã, beija, choram, e então ela toma a decisão e volta. Ruth permanece, e então Noemi diz: olha, a sua concunhada, ela voltou, volte você também para lá. E depois de tanta insistência, nós vemos essas belas palavras de Ruth, que é inclusive usado em muitos casamentos. Talvez muitas pessoas já ouviram a pregação, uma exposição no casamento: não instes para que me deixe, não me obrigue a não seguir-te, porque onde quer que fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. É claro que não é de um relacionamento de um homem para com uma mulher, mas aqui é da nora para com a sua sogra, falando, mas precisamos entender também um pouquinho melhor essa passagem. A decisão de Orfa. Orfa é, como havia mencionado, o significado dela é nuca, pescoço, atrás. E a ideia é que é aquela que volta as costas, é aquela que ela volta atrás. E aqui nós vemos com clareza Orfa tomando uma decisão, porque ela está pensando agora, com toda aquela argumentação de Noemi, ela está em busca da sua felicidade, da segurança, sair das dificuldades. De certo modo, nós podemos olhar que a decisão de Orfa é uma decisão lógica e compreensível. Ninguém diria, realmente essa decisão não é uma decisão racional, ou essa decisão não é uma decisão lógica. Do ponto de vista humano, nós vamos perceber que é exatamente aquilo que nós olhamos como sendo o lógico e o compreensível. Que ele não está se expondo, pelo contrário, está buscando o melhor caminho, a melhor solução para a sua vida. E lógico, é aqueles que deixam tudo por causa do Evangelho e que são muitas vezes acusados de serem irracionais, loucos. Como é que vocês podem fazer isto? Aquele missionário que saiu da sua cidade tranquilo, com a estrutura de cidade, e foi levar a sua família toda, a esposa e filhos, para irem numa tribo indígena, e ali ele passaria anos, e as pessoas começaram a dizer: você está louco? Olha o que vai acontecer, os seus filhos vão estar sendo privados da boa educação, eles vão estar vivendo no mato. Ou olha as dificuldades, pode de repente encontrar lá alguma fera ou uma serpente e de repente alguma coisa acontece. Não há estrutura, você está louco. E aí sim nós olhamos e dizemos: essa é uma decisão louca. Mas ele diz: mas Deus me chamou para isso. Deus me chamou. E a decisão de Orfa, ela é lógica, compreensível. As decisões, então, tomadas por ela, são racionais, são bem humanas mesmo, bem humanistas. Sair da dificuldade, ou buscar, encontrar a sua felicidade. Vai lá, vai com seus parentes. Aqui não há nenhuma perspectiva. Eu não posso, como diz Noemi, eu não posso dar filhos, eu não posso gerar, e ainda que gerasse hoje, não teria tempo, de acordo com a lei do levirato, que era produzir, ou o irmão substituir o irmão, caso
o irmão morresse e aí ficasse viúva, o próximo ele casaria para suscitar uma descendência. Era lei em Israel. E ele está dizendo, mesmo que eu pudesse, para cumprir essa lei, isso seria completamente ilógico. Não há, o fator tempo não contribui para isso. Há o fator de que eu estou viúva, o fator de que eu estou idosa, não há nenhuma perspectiva. Portanto, esse caminho não tem nenhuma luz no final do túnel. Então, volte. Lá você vai ter uma luz no final do túnel. Os campos de Moabe, de certo modo, oferecem esperança de tempos melhores, uma esperança de resolução de problema, ou uma esperança de alegria, de satisfação, algo desta natureza. Sempre é assim. Nós vamos perceber que o mundo, ele não vem e oferece uma perspectiva errada, diz, vem para cá, você vai ter isto, vai ter aquilo, você vem com promessas e de felicidade, vem com promessas de realização, vem com promessas de que tudo vai dar certo no final das contas. É só você abraçar o mundo, seguir após o mundo, as coisas serão bem para você. O mundo é hábil em fazer esse tipo de promessa. O sistema mundo, o mundo como um todo, fazer esse tipo de promessas. Os campos de Moabe, eles sempre vão oferecer esperanças. Os campos de Moabe sempre vão oferecer uma perspectiva de felicidade e alegria. Não devemos, então, pensar o contrário. E, de certo modo, seria racional, então. É lógico, é compreensível. Mas nós vemos aqui a atitude de Noemi dizendo, vão para lá. É como se ela estivesse dizendo, vão para o mundo. Lá vocês vão encontrar a felicidade de vocês. Lá vocês vão encontrar a alegria. Lá há uma certa esperança. Quando Moisés vai conversar com seu sogro e diz, vem comigo, porque Deus abençoa Israel. Vem para cá. Deus tem abençoado Israel. Deus é o Deus de Israel. Vem para cá. A Noemi, ela diz, vai para lá. Não vem para cá. Mas aí devemos entender a razão, por que isso está acontecendo. Então nós vimos a decisão de Orfa e vimos na semana passada também. Mas hoje nós vamos ver, inclusive o texto de Tiago, gostaria de citar aqui, trazer à nossa memória, Tiago capítulo 4, verso 4, que diz, infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Não há como, embora a promessa do mundo seja, vem para cá e você vai ser feliz, vem para cá eu te dei esperança, vem para cá você vai ter satisfação, uma plena satisfação. Deus, o Senhor Deus vai dizer, você não pode amar o mundo e amar a Deus ao mesmo tempo. Você não pode seguir Deus e seguir o mundo. Não pode se devotar a Deus e a Mamon. Não pode ter um coração partido, dividido entre dois senhores. E aí o Tiago vai nos dizer, aquele que quiser ser amigo do mundo, ele vai constitui-se em inimigo de Deus. Inimigo de Deus. E essa era a decisão de Orfa. Ela estava voltando. Havia uma perspectiva. Lembrando, ela conhecia o Deus de Israel. Ela havia ouvido falar sobre o Deus de Israel. Ela foi casada com um judeu. Mas havia aquelas perspectivas todas, certamente escutou muito das histórias, das intervenções do Deus de Israel. No entanto, agora ali ela está com uma perspectiva, uma perspectiva que eu não sei o que vai acontecer. Aqui eu consigo contemplar melhor. Aqui eu sei. Aqui pode ser até sofrimento, insatisfação,
frustração, não casar, não ter filhos e sei lá o que me aguarda. Aqui eu conheço o caminho da onde eu já vim e eu sei que aqui tem perspectivas. Portanto, ela estava dividida e ela toma a sua decisão. Mas vemos aqui a atitude de Noemi. Noemi, na verdade, nós podemos perceber em toda essa passagem a amargura. Ela é uma mulher que está amargurada. No verso 13, no final, ela vai dizer: a mim me amarga o ter o Senhor descarregado contra mim a sua mão. Eu estou amargurada porque o Senhor descarregou a sua mão contra mim. Não tem sido fácil minha vida. E ela entende, e ela percebe, ela crê no Deus de Israel. E ela sabe que não existe casualidades, não existe sorte e não existe azar. Ela sabe que todas as coisas são regidas por aquele que é o Senhor do universo, aquele que controla tudo e todos. É aquele que nenhum pardal cai ao solo sem que Deus permita. Portanto, ela sabe da soberania de Deus. E ela sabe que aquilo ali não é casualidade. Aconteceu. As circunstâncias, o tempo, o clima, tudo isto, ela sabe que é resultado, não das circunstâncias climáticas, mas é da intervenção de um Deus que intervém sobre tudo e sobre todos. E ela então, ela faz uma leitura correta sobre a soberania de Deus. Ela faz uma leitura correta ao entender que a mão do Senhor estava de fato pesando. Mas ela, não somente no verso 13, nós vemos também no verso 15, ela dizendo, verso 20, porém ela lhe dizia: não me chameis Noemi, chamai-me Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. O nome dela, Noemi, significa doçura. E ela diz: não me chame mais de doçura, delicadeza, me chame de Mara. Mara significa amarga. O Senhor tem tornado a minha vida amarga. E ela vai dizer: ditosa eu parti. Tinha tudo. Havia abundância. E como aqui a casa do pão estava faltando pão. E ela deveria saber que a casa do pão estava faltando pão, não por causa simplesmente do clima, porque não estava havendo chuva ou alguma coisa assim, ou um outro fator, porque vários fatores haviam naquela época dos juízes, porque o povo de Deus passava fome. Mas a causa primária disso tudo era a mão do Senhor. E eles estavam fugindo da disciplina do Senhor, foram lá para os campos de Moabe. Afinal de contas, vamos fugir daqui, vamos fugir do raio de ação do Senhor Deus. E ela vai dizer: nossa, quando nós saímos daqui, ditosa eu parti, porém o Senhor me fez voltar pobre, não tenho nada, só tenho agora a minha nora, tenho o que eu posso carregar, não tenho mais nada. E me fez voltar pobre. Porque me chamareis Noemi, visto que o Senhor se manifestou contra mim, o Todo-Poderoso me tem afligido. O Todo-Poderoso é o Senhor. Ela compreende bem essa situação. Ela compreende que é o Senhor. Ela, portanto, está amargurada com o Senhor.
o texto deixa muito claro, ela está amargurada com Deus. E aqui nós entendemos que Noemi é filha de Israel, Noemi é filha de Deus, mas faltou a ela compreensão clara de situações que a palavra de Deus nos revela. Não só a compreensão de que Deus é o Senhor soberano e que o que estava acontecendo era resultado da intervenção de Deus, mas essa amargura era a falta da compreensão de seu próprio pecado. Nós não vemos uma nota nesse primeiro capítulo Noemi dizendo, eu me arrependo, nós erramos, nós tomamos decisões erradas, nós tentamos fugir da disciplina do Senhor, da vara do Senhor, e isso não deu certo. Em nenhum momento há uma palavra de culpa, de arrependimento, de confissão, não há absolutamente nada. E isto é importante, porque a Bíblia nos diz com clareza, esse é o estado de espírito que se tornam aqueles que não conseguem perceber o seu pecado. O salmista, ele vai dizer, enquanto eu calei os meus pecados, o tempo havia passado, Davi havia pecado, e aí fez de conta como se não aconteceu nada, vamos levar a vida normal. Mas ele vai dizer, enquanto eu calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim. O meu vigor se tornou em sequidão de estio. Ele é conduzido a um estado emocional de amargura, assim como Noemi. E qual era o problema? O problema fundamental, ou a causa, era a não confissão, o não reconhecimento do seu erro. Porque, na verdade, a não confissão é exatamente, eu não percebo que eu errei. Eu não percebo que eu fiz algo errado. Eu não percebo que eu pequei contra Deus. Não havia arrependimento. E aí nós podemos entender, meus irmãos, quem não vê o seu pecado, ele vai necessariamente se ver como vítima. É isso que ela diz, eu sou vítima de Deus, eu sou uma vítima. Deus tem pesado a sua mão contra mim, Deus tem se levantado contra mim, eu sou vítima. E é isto que muitas vezes nós vamos ver pessoas que estão entristecidas e vão dizer, porque Deus não tem me abençoado, e ele não vai dizer, não entendo porque isso está acontecendo comigo. Ele nunca vai chegar a um momento de contentamento, de felicidade, de satisfação, enquanto não confessar os seus pecados. Percebam o que o salmista nos diz no Salmo 32, que eu havia mencionado. Ele vai dizer no verso 1 e o verso 2, bem-aventurado significa mais do que feliz, bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Uma pessoa que tem o seu pecado coberto, que é perdoado, ele é uma pessoa bem-aventurada, ele vai se transformar numa pessoa feliz. Mas uma pessoa que encobre o seu pecado, enquanto eu calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos, pelos meus constantes gemidos. Gemido aqui denota essa situação de angústia, de depressão, de dor, de sofrimento, de lágrimas que o acompanham, de um estado terrível. A tua mão pesava dia e noite. E ele vai dizer então, bem-aventurado, mais do que feliz, o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade e em cujo espírito não há dolo. E o verso 5 ele vai dizer, haja vista, ele entendeu a razão da sua infelicidade.
Ele entendeu o caminho da felicidade. O que ele fez? Confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse, confessarei ao Senhor as minhas transgressões e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Deus é um Deus perdoador. Podemos ver isso nas Escrituras, que Ele vai dizer, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Para isso precisamos reconhecer o nosso pecado e dizer, Deus, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu procedi perversamente, eu fiz o que não deveria ter feito, eu falei de uma forma errada, ou no meu coração passou a vaidade, o orgulho, alguma coisa, mas o arrependimento. Mas lembramos também, meus irmãos, que esse é o fator Adão e Eva. Quando pecaram, sempre atribuindo a culpa a outro, não assumindo a sua responsabilidade, ou usando aquela circunstância para dizer, deixa eu pensar, deixa eu considerar, onde erramos, onde errei, e onde erramos como família, porque ela não foi sozinha. O que devemos fazer? Mas, assim como Adão, a mulher que tu me deste, a própria Eva, foi a serpente. Há uma circunstância, são coisas fora de nós, não é nossa culpa, é culpa de outros. Mas o que nos diz o escritor sagrado em Hebreus, capítulo 12, nos diz assim a palavra do Senhor Deus. Hebreus 12, verso 5 e o verso 6. E estáis esquecidos da exortação que, como a filhos, discorre convosco. Filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor, nem desmaies quando por ele és reprovado, porque o Senhor corrige a quem ama e açoita todo filho a quem recebe. É para a disciplina que perseverais, pois que filho há que o pai não corrige? E ele vai falando aqui as razões pelas quais Deus está corrigindo. E não desmaies diante da repreensão do Senhor. Noemi se deixou levar, não confessando, não percebendo. Mas, irmãos, a disciplina de Deus é uma manifestação do amor de Deus. Deus ama a todos aqueles que Ele está disciplinando, ou Ele disciplina a todos aqueles que Ele ama. Se está sem correção, sem disciplina, é porque não é filho, é bastardo, não pertence à família da fé. Deus, Ele sempre vai corrigir, mas não desmais, diz a palavra. Olhe, perceba, veja como salmista. E enquanto você calar o seu pecado, você não vai desfrutar da bem-aventurança daqueles que recebem o perdão de Deus. Mas revela também a sua disciplina amorosa, revela a sua relação paternal, porque como um pai, ele disciplina, revela que ele está preocupado com a nossa correção, e ele vai fazer isto se nós somos de fato filhos de Deus. Mas não desmaies, diz a Bíblia. Não fique amargurado no seu coração. Não fique amargurado. Você entende que tudo que está acontecendo, Deus é a causa primeira de tudo isso. Pode ser alguém que se levantou contra você, que colocou um processo, e foi isso, foi aquilo. Mas no final das contas, tudo está acontecendo. O cristão, ele entende que tudo acontece por causa da soberania de Deus. Portanto, olhe desta forma. Senhor, o que o Senhor quer me ensinar? Qual é o seu propósito nisso tudo? Senhor, em que eu tenho errado? Em que o Senhor quer me
lapidar, tirar as escórias, me aperfeiçoar, me santificar. E vemos também, irmãos, a alegria, ela vem quando nós estamos certos com Deus. A alegria, ela é o resultado de eu estar em paz com Deus. Não importa se você está numa situação econômica terrível, se você está numa condição de saúde terrível, não importa, você com Deus, você vai ser feliz. Parece ser uma loucura, mas olha o que o próprio autor Spamford escreve no seu hino, na sua poesia que se transformou em hino. Se paz a mais doce me deres gozar, se dor a mais forte sofrer, sou feliz com Jesus, meu Senhor. E talvez alguém possa dizer, isso é só uma questão poética. Não, ele havia perdido tudo mesmo. Ele havia perdido bens, seu patrimônio e perdido também a família. Mas mesmo assim, ele vai dizer, sou feliz com Jesus, meu Senhor. Ele é a razão da nossa alegria. Não importa, portanto, se às vezes nós olhamos para os campos de Moabe para ser feliz. Ah, se eu tivesse isso, ah, se eu tivesse aquilo, eu ia ser feliz. Não há felicidade fora de Cristo. Não importa onde você esteja. Pode estar num lugar paradisíaco. Nada falta em termos de comida, riquezas, bens. Se você estiver longe de Cristo, você está no pior lugar do mundo. Mas se você estiver num campo de concentração com Cristo, você está com tudo para ser de fato feliz. Depois nós olhamos a figura de Ruth. Ruth significa amiga, companheira, mas ela denota lealdade. O significado é lealdade. E ela vai dizer então aqui, quando Noemi insta com ela, para que ela volte também com Orfa, ela diz, eis que tua cunhada voltou ao seu povo, aos seus deuses, também tu volta após a tua cunhada. Disse, porém, Ruth, não me instes, não insista, porque percebam, no verso 18, ela está ali dizendo, deixou de insistir com ela. Nos parece que ela estava realmente insistente, dizendo, volta minha filha, volta, não tem nada para ti, volta minha filha. Mas ela diz, não insista, não inste, para que te deixe e me obrigue a não seguir-te, porque aonde quer que você for, aonde quer que fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. A construção dessas palavras de Ruth é algo interessante, que o argumento é de um lado para o outro, ele vai colocando os argumentos, e quando chega tem um ponto central, e o ponto central é exatamente, o teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Em outras palavras, o que Ruth está dizendo, Noemi, eu estou indo com você, em última análise não é por causa de você. Noemi, eu estou indo com você, em última análise, porque eu creio no Deus de Israel. É por causa de Deus que eu estou indo. Não inste, não vai funcionar, não vai adiantar, porque eu jamais vou abandonar aquilo que eu encontrei. Nós não sabemos da experiência de salvação dela, não nos é registrado como ela chegou a essa compreensão. Sabemos, foi apresentado, casou lá com um dos filhos de Noemi, foi apresentado o Deus de Israel. Certamente, assim como Raabe escutava acerca dos poderosos feitos de Deus,
Ruth também ouvia falar sobre os poderosos feitos de Deus. Certamente ela ouviu falar e ela diz: esse é o Deus único e verdadeiro. E agora ela está indo para a terra que Deus havia prometido ao seu povo. A terra em que agora ela também ouvira juntamente com a sua sogra que Deus se tornara favorável para com aquela terra. Que a disciplina do Senhor já estava cessada e de que agora poderiam retornar até por causa de Deus. E então ela diz: não inste. Esse é o ponto crucial. O teu povo agora é também o meu povo. E aí é uma visão da igreja. Nós pertencemos a um povo, a uma nova sociedade. Aquilo que o apóstolo Paulo vai falar sobre essa nova sociedade em Cristo Jesus. E estamos unidos em Cristo. Como isso é tão esplêndido, místico, maravilhoso. E nem todos conseguem perceber a riqueza e o valor do corpo de Cristo. Mas aqui está falando do corpo ainda no sentido Israel, o antigo Israel. Teu povo é o meu povo. Não é vai ser o meu povo. Eu ainda vou ver. Não, já é o meu povo. Meu coração já faz parte. O teu Deus não será o meu Deus. O teu Deus é o meu Deus. Essas são palavras pactuais, palavras do pacto, onde ela está certa de que entrou num pacto com Deus, com essa nova aliança. Lembra que Jesus diz: esse é o sangue da nova aliança? Estou pactuada com Deus. E é por causa de Deus, então. Essa é a razão que move Ruth a querer ir lá, estar com Noemi, por causa de Deus. Então, muito longe, se nós perdemos de vista, só olharmos aqui a lealdade, a fidelidade da amizade, perderemos de vista a real motivação de Ruth dizer o que disse. Transcende muito a questão de Noemi, porque ela vai dizer: onde você morrer, e aí poderíamos dizer, até que a morte nos separe, até que a morte nos separe, a morte vai nos separar. Ela não diz isso. Quando você morrer, eu vou continuar lá. Quando você morrer, eu ainda vou estar lá. E lá é que eu vou ser sepultada. Nem a morte, ele não é limitado pelo tempo. Ele transcende, ele vai além. Mostrando exatamente essa ligação pactual com Deus. É com Deus. Lá onde você morrer, não diz até que a morte nos separe. Quando você morrer, eu um dia vou morrer, mas é lá que eu vou ser sepultada, é lá que eu vou ficar. Portanto, nós vemos que a decisão de Ruth é levada pela verdadeira fé, a fé nas promessas que Deus havia feito de um povo, de um pacto e de uma bênção concedida a este povo. Ela é definitivamente uma verdadeira filha de Abraão. Gênesis capítulo 12, no verso 1 a 3, quando Deus chama Abraão, ele vai dizer: ora, disse o Senhor a Abraão, sai da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação e te abençoarei e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Ela creu nisso. E ela, como uma legítima filha de Abraão, ela também segue os passos de Abraão. Sai da tua terra, da tua parentela,
E ela vai dizer: eu estou indo agora para o meu povo, para o meu Deus. Eu estou deixando, mas estou indo para onde Deus quer que eu vá. E aí nós vemos que esse passo de fé exige renúncia, assim como foi para Abraão. Não foi fácil. Sai da tua terra, da tua parentela, vai andar meio que errante, e Deus faz promessas maravilhosas que, diga-se de passagem, em toda a sua vida ele não viu o cumprimento da promessa. Aquela terra que Deus disse: ó, tudo isso eu vou te dar. Ele possuiu? Não. Você vai ser pai de numerosa nação, reis, povos virão. Ele viu? Não. Percebam que Abraão, ele é o pai da fé, porque havia algo superior, uma terra superior, um corpo, uma nação que transcendia a tudo aquilo. E Ruth, de igual forma, ela vai, deixa tudo, deixa a parentela, deixa a terra, e ela está indo para um outro lugar. E ela vai dizer exatamente isso: não me instes para que eu te deixe, não vou deixar, e me obrigue a não seguir-te, não faça isto, porque aonde quer que fores irei eu, e aonde quer que pousares ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e aí serei sepultada. E ela vai com uma certeza. Essas palavras aqui de uma firmeza: faça-me o Senhor o que bem lhe aprouver, se outra coisa que não seja a morte me separe de ti. Nada, essa decisão. E aí Noemi vê a decisão e a resolução de Ruth, e ela não insiste mais com esta questão. Irmãos, tanto Orfa como Ruth ouviram sobre o Deus de Israel. Todas as duas tiveram a oportunidade de ir. Uma foi motivada pelos perspectiva de a coisa resolver melhor, de repente eu consigo algo, vai ser bom. Muitos seguem a Cristo por causa disso. Ruth, não. Ela não está ela não está em busca disto. As suas decisões não são tomadas porque vai me ser mais favorável, vai me ser mais lucrativa, vai me ser mais, enfim, vai ser melhor. Ruth, a sua decisão é sempre em ir com aquela visão de fé. Ela se mostra uma filha de Abraão leal, muito leal. Mas nós vemos aqui, então, irmãos, esses três personagens. Tanto Orfa, aquela que dá a volta, aquela que dá as costas para as coisas espirituais, para a realidade, por causa da alegria que estava proposta para ela. Isso nos lembra também de Moisés, que ele, sendo lá o filho, o neto de Faraó, tendo tudo, do bom e do melhor, ele preferiu sofrer com o povo de Deus, a usufruir os prazeres transitórios do mundo. Eu prefiro sofrer com o povo de Deus do que usufruir esses prazeres e estar longe de Deus. Estar longe. Essa é a tragédia que muitos estão vindo para o cristianismo, com promessas de que tudo vai bem. Agora eu sei que tudo me vai bem porque eu entrei na igreja. Agora eu sei que tudo me vai bem porque aceitei Jesus. Não, meus irmãos, a porta é estreita e o caminho é apertado. Para aqueles que desejam
que agora vai tudo bem, todos os meus problemas estão resolvidos, considere, esse não é o caminho, não é essa a proposta. Essa é a proposta dos campos de Moabe, esperança, né? E alegria. Olha, promessa de esperança e de alegria. Mas talvez você seja uma Noemi, que por causa dos seus pecados você tenha andado triste, tenha andado amargurado, uma vida amargurada. E talvez tenha achado culpados para isto. Talvez a família, pai, mãe, marido, a esposa, irmão, irmã, tenha achado as desculpas para a sua amargura e não consegue encontrar a resposta em si mesmo. Lembrando que a alegria, é o resultado dessa compreensão, como o salmista, bem-aventurado o homem que é perdoado pelo Senhor. Mas ele só é perdoado se ele perceber o seu pecado e confessar o seu pecado. E talvez você esteja procurando alegria em outras situações. E talvez não consegue perceber que você está longe de Deus. Há muito que deixou de ler a Bíblia, isso é pecado. Há muito que deixou de orar, isso é pecado. Há muito que deixou de cultuar a Deus em espírito e em verdade, isso é pecado. Pecado é desvio, é errar o alvo. Há muito que deixou de ter um coração grato, em tudo dai graças, só murmura. E enquanto anda por este caminho, anda pelo caminho da amargura, do entristecimento da alma. Pecado, ele sempre vai produzir o entristecimento. Por outro lado, não atribua, são as circunstâncias, é a situação, é a doença, é o outro. Sempre achamos esse tipo de desculpas. Noemi achou o culpado da sua amargura. Foi Deus. Foi Deus. Mas ela não conseguiu entender que foi Deus de fato, que conduziu por aquele caminho, para que eu aprendesse os decretos do Senhor, a bondade do Senhor e a disciplina do Senhor. Que sejamos como Ruth, daquelas que olha com os olhos da fé. Eu vou ser leal ao Senhor, não vou desistir, não importa o que aconteça. Não há promessa de que as coisas vão melhorar. A gente sabe que depois, agora a gente sabe que foi tudo bem no final das contas. Mas que promessas havia? Nenhuma promessa. Mas ela sabia que aquele povo era o povo de Deus e ela fazia parte daquele povo. Ela sabia que Deus era o Deus único e verdadeiro e ela pertencia àquele Deus. Que assim possamos prosseguir na nossa vida cristã. Que Deus nos abençoe. Amém? Vamos orar ao